Olá, eu sou Rafael Jutkowski, terapeuta holístico, e esse vídeo é para te contar a minha história com uma compulsão alimentar que durou muitos anos na minha vida. Desde que eu me lembro por gente, eu fui gordinho. E a minha autoestima sempre esteve lá embaixo, porque eu não me achava bonito, eu não me achava capaz, e eu não sentia que eu estava fazendo uma coisa importante para mim mesmo e alguma coisa que estivesse realmente mudando alguma coisa na vida de alguém. E eu sempre me lembro de ter um sentimento de ter muita dificuldade para pôr em movimento as coisas na minha vida. E ano após ano eu fui engordando cada vez mais, até que com 15 anos eu cheguei no meu auge dos 115 quilos. E eu não estava bem com aquilo não estava legal na minha vida. E teve um dia que um amigo ele deu um empurrãozinho muito singelo assim, mas que foi essencial para que eu decidisse emagrecer. Eu estava comprometido com o meu emagrecimento. Eu ia emagrecer. E eu comecei a me enfiar de cabeça em diversas dietas e pesquisar um pouco sobre elas, até que encontrei uma dieta que ela é bem maluca assim, bem doida, e eu não indico para você, não indico para ninguém. E eu restringi todo tipo de carboidrato da minha vida. Eu comia só isso. Carne, todo tipo de carne, de queijo, de ovo e refrigerante diet. Eu só comia isso. E eu tenho uma memória que um dia eu tava na mesa de Natal, assim, com a minha família, e eu tava sentado na ponta da mesa, e aquela mesa cheia de doce, de coisa maravilhosa, assim, e eu fiquei firmão lá, consegui não comer nada daquilo. E pra mim, apesar de essa dieta não ter sido legal e eu ter até desmaiado várias vezes, ela foi uma força motriz que me colocou em movimento, que me ajudou a eu me realizar, me deu força de vontade, superação. Então eu consegui desenvolver todas essas qualidades fazendo essa dieta. Mas eu decidi parar porque não estava me fazendo bem. Mas apesar disso eu já tinha começado a emagrecer, já tinha começado a me colocar em movimento, a começar a fazer exercícios e em um mês eu acho que eu tinha perdido uns 15, 20 quilos mais ou menos. Foi muito. Mas não vai querer fazer isso que não é legal não. Depois que você começar a desmaiar, você vai decidir parar. Faltava muito nutriente, faltava muita energia, faltava muita vitamina, muitos sais minerais, não tinha nada, só tava comendo proteína. Eu percebi que isso não estava sendo saudável para mim, então eu decidi parar. E eu fui comendo menos, eu já tinha desenvolvido uma tolerância maior com as minhas vontades e tal. E eu estava motivado, né, porque eu estava emagrecendo. Até que eu fui estudando mais sobre esse assunto, sobre nutrição, e chegou um determinado momento de uma fase muito importante na minha vida, que foi quando eu descobri o vegetarianismo, que foi com esse mesmo amigo que me deu esse empurrãozinho para emagrecer. E foi ele que indicou essa dieta. Então eu comecei a desenvolver mais ainda esses estudos, eu comecei a ir mais fundo, eu comecei a pesquisar muito mais sobre nutrição e sobre culinária, porque eu virei vegetariano e eu tinha que saber mais sobre isso, eu tinha que entender mais como seguir essa dieta sem faltar proteína e ferro e B12, que é o que todo mundo ficava falando pra mim, né? Então eu comecei a entender muito mais sobre isso, como tudo isso funcionava. Comecei a aprender a fazer vários tipos de alimentos. Comecei a preparar meu próprio alimento. Fiz cursos, li livros e isso foi muito legal na minha vida assim. Me trouxe muito conhecimento. Até que depois de alguns anos eu percebi que eu tinha bastante conhecimento acumulado e que tinha muita gente que precisava desse conhecimento. Então eu comecei a trabalhar com isso, oferecendo cursos presenciais onde eu ensinava para as pessoas como ter uma vida mais saudável através de uma alimentação natural. E eu ensinava elas a prepararem receitas que eram muito gostosas, mas ainda assim eram muito saudáveis. E eu também juntava essas duas coisas e vendia alimentos de muita qualidade. E indo um pouquinho mais a fundo, eu comecei a perceber que a alimentação está intimamente ligada com as nossas emoções e com a nossa consciência. Mas eu percebi isso de uma forma não muito legal. Eu enfrentei situações muito difíceis na minha vida por conta dessa relação que eu tive no passado com a alimentação. Mesmo depois de ter emagrecido 50 quilos, ano após ano eu enfrentava algumas dificuldades emocionais, normal, coisa que acontece com todo mundo. Mas quando eu entrava nesses momentos mais difíceis emocionalmente, eu começava a comer muito. Eu começava a comer demais, assim, até não aguentar mais e chegava a atrapalhar no meu desempenho das minhas tarefas normais do dia a dia. Eu tinha muito sono, muita indisposição. E
além de comer muito, eu comia alimentos que não eram saudáveis. Não era aquilo que eu estava ensinando para as pessoas. E eu sentia muita culpa por causa disso, porque eu estudei muito esse assunto e eu ensinava para as pessoas como ter uma vida mais saudável, dava cursos, vendia alimentos saudáveis, mas estava eu lá comendo porcaria e pra caramba, sem até não aguentar mais e dormindo depois. Então eu percebi que para eu continuar caminhando nessa jornada, eu tinha que mudar. Porque essa compulsão alimentar, e isso é importante porque eu percebi que eu tinha compulsão alimentar, isso foi essencial para eu conseguir superar isso. Então essa compulsão alimentar, ela estava sendo um bloqueio nesse meu caminho. E eu comecei a procurar alternativas, comecei a procurar formas de fazer diferente. Porque esse método que eu usava não estava funcionando. Eu procurei começar a fazer coisas diferentes. Porque eu usava de um método que era o seguinte: quando eu entrava nesses episódios e não conseguia mais parar de comer, tinha um determinado momento que eu ficava literalmente com medo de engordar de novo. Eu tinha medo de ficar gordo de novo. Então, quando esse medo batia na porta, eu reprimia toda essa vontade e me obrigava a comer de forma saudável. E não comia mais nada que não fosse saudável. E isso era extremamente incômodo, porque eu ia num restaurante com a minha família, todo mundo pedia uma pizza e eu ia lá, tipo, comer uma banana, comer sei lá, alguma coisa que eu levei de casa. Então isso fazia com que eu não conseguisse fazer parte desse ciclo social também que gira em torno da alimentação. Eu era extremamente radical. E o que acontecia? Depois eu reprimia toda essa minha vontade, tudo que eu passava eu reprimia, toda essa vontade que eu passava eu reprimia, e aí depois ela voltava tudo de uma vez. E eu me sentia totalmente culpado de novo. E ano após ano eu ficava meses preso nisso. E chegou uma hora que eu percebi que eu tinha que fazer diferente, que eu tinha que mudar esse método, que eu tinha que usar outro método, porque eu já tinha desistido dele. Eu vi que ele não funcionava. Já fazia 8 anos que eu tinha emagrecido 50 quilos e todo ano eu engordava 10, 15 quilos, depois emagrecia 10, 15 quilos de novo. Eu estava cansado disso. Eu decidi parar de fazer isso. E por determinado momento isso foi bom, porque eu me senti muito livre. Me deu uma liberdade assim que é difícil de descrever em palavras. Eu me sentia muito leve, apesar de estar comendo coisas que não eram as coisas mais saudáveis do mundo. Mas em determinado momento isso começou a me prejudicar, porque esses alimentos que eu estava me permitindo comer estavam me fazendo mal. Então, sem repressão, sem muito radicalismo, eu comecei a procurar comer alimentos mais saudáveis. Só que ainda assim aquela compulsão alimentar ela voltava, e eu não sabia por que aquilo voltava, eu não conseguia me livrar daquilo. E passando o tempo eu recebi um outro empurrãozinho muito importante, que esse empurrãozinho foi essencial para eu estar aqui agora gravando esse vídeo e conversando com você. Uma amiga minha, que é coaching, a Ana Morita, ela me indicou um livro da Janine Ruth, que chama Mulheres, Comida e Deus. Essa autora ela é sensacional no que ela faz, ela ajuda muita gente a se libertar de compulsão alimentar, a conseguir se sentir mais livre, com uma maior segurança emocional e compreendendo as verdadeiras necessidades. E eu comecei a praticar esse método. E eu me presenteei com 6 meses de treinamento de coaching direcionado para minha autorrealização, para eu conseguir ter uma maior clareza dos meus sentimentos. Então eu consegui pouco a pouco ir trabalhando os sentimentos que estavam por trás do desejo incessante por comer. E conforme eu fui trabalhando esses sentimentos, eu fui me aproximando de mim mesmo e fui dando para o meu coração o que ele pedia, eu comecei gradativamente a não precisar comer mais dessa forma, de uma forma que me fazia mal. O alimento ele foi colocado no seu devido lugar. Foi muito rápido para eu ter uma transformação efetiva. Hoje eu me sinto completamente livre disso, a minha autoestima está muito melhor, me sinto muito mais realizado, me sinto muito mais feliz, muito mais rodeado de coisas que eu realmente gosto e que me fazem bem. E essas coisas me alimentam. Eu não preciso de alimentos que não são legais para minha saúde, que são super pesados para ficar me empanturrando deles. Porque tem outras coisas muito melhores que estão na minha vida. E eu sinto que se eu começar a me alimentar de coisas que me fazem mal de novo e ficar super pesado de novo, eu não vou conseguir aproveitar essas coisas tão boas que eu tenho ao meu redor. Foi aí que eu decidi dar um passo além. Eu criei o programa Alimente o Ser e comecei a trabalhar ajudando as pessoas a desenvolverem a sua consciência alimentar.
se livrando de uma relação negativa com a comida. E eu acompanho passo a passo todo esse processo de transformação, sem dietas, sem repressões, sem julgamentos, de uma forma muito simples e muito efetiva, que promove uma mudança que é de verdade, que não tem voltar para trás. É uma mudança que leva a gente muito mais além. E o mais legal de tudo isso é que toda pessoa é diferente, toda pessoa tem a sua história, toda pessoa tem as suas emoções, cada pessoa está num determinado momento, numa época do ano, e as dietas literalmente não funcionam da mesma forma para todo mundo. Cada um tem uma necessidade diferente, cada um precisa comer determinados tipos de alimentos diferentes. E não tem como eu passar para você uma dieta que vai te fazer emagrecer e que vai te fazer feliz a vida toda. Porque o alimento que faz a gente realmente feliz é aquele que a gente coloca para dentro do nosso coração. E a gente consegue alimentar o nosso coração dando ouvidos a ele e fazendo aquilo que ele está pedindo. E o coração de todo mundo basicamente é igual. E quando a gente dá ao nosso coração o que ele precisa, fica muito mais fácil de enfrentar todas as nossas dificuldades. Se você gostou desse vídeo, se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque você se identificou com a minha história e de alguma forma isso chegou até você. Então se inscreve aqui no canal, clica no sininho aqui embaixo para receber as notificações de quando tiver novo vídeo, e eu tô aqui para te dar vários empurrãozinhos também. Vamos embora? A gente se vê em breve.